Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, né, com a professora Mari. E sejam bem-vindos também, né, à segunda unidade. Nessa unidade nós vamos mudar um pouquinho, né, a respeito do conteúdo, do que nós estávamos estudando até aqui. A gente vai entrar num tema agora totalmente diferente, tá bom? Estávamos estudando sobre energia, né, sobre as fontes de energia. Agora, nessa segunda unidade, nós vamos mudar radicalmente. Nós vamos estudar, então, sobre um tema que todo mundo gosta, que é aí sobre alimentação, sobre comida, né? Porque comer é tão bom, né? É tão bom falar de comida, é tão bom comer, né? E a gente vai falar assim, vamos nos deliciarmos com esse tema tão gostoso, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre o que a gente come, o que que a gente ingere diariamente, o que é bom e o que é ruim para a nossa saúde, né? Como é que a gente pode estar ajudando o nosso corpo a se desenvolver de uma forma saudável. Então, o que é que eu tô fazendo de certo, o que é que eu tô fazendo de errado, né? Quais as porções que eu devo consumir diariamente, né? De vitamina, de proteína, de carboidrato, de, de lipídio, né? Enfim, então, qual a quantidade aí que eu preciso estar ingerindo diariamente para manter meu corpo saudável, tá? Então, assim, se eu tiver a carência desses nutrientes, o que é que pode acontecer? Ou então, assim, se eu comer demais, né, um determinado nutriente, o que é que pode acontecer? Então, assim, a gente vai estudar muito nessa unidade, então prestem atenção, vamos entender, vamos aprender a cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, né? E quebrarmos esse conceito que a gente tem a ideia de que o que é saudável é ruim. Não, a gente pode comer sim saudavelmente e de uma forma gostosa, tá bom? E aí a gente vai aprender muito. Lógico que a gente comeu um hambúrguer, um sanduíche, né, um churrasco bem gorduroso, enfim, né? É muito bom. É muito bom. Mas a gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde de uma forma mais gostosa, né? Então, assim, chega daquilo que viver na dieta, se alimentar saudavelmente é comer ruim, tá bom? Então, a gente vai quebrar tabus nessa unidade e a gente vai aí realmente, né, ingressar nesse mundo dos nutrientes e entender como funciona, tá bom? Então, eu coloquei assim, alimentos e nutrientes. Peraí, alimentos e nutrientes não significa a mesma coisa? Não, né? É bem diferente aí, né? Alimentos e nutrientes significam aí coisas totalmente diferentes. Então a gente vai entender aí, né, o conceito e a gente vai aprender a diferenciar. Então, quando a gente ouvir o nome alimentos e nutrientes, a gente vai saber diferenciar muito bem, tá bom? E conceituar. Então, alimento é aquilo que ingerimos para saciar nossa fome. Então, tudo aquilo que eu ingiro para alimentar, né, para saciar a minha fome, para me alimentar, então aquilo pode ser chamado de alimento, tá bom? Alimento aí já vem de alimentar, tá bom? E nutrientes, o que é que vai ser nutrientes? Vamos pegar essa palavra, nutrientes. Nutrir, então vem de nutrir, tá bom? Então, nutrientes são substâncias utilizadas pelas células, obtidas através dos alimentos. Então, assim, o que acontece? As nossas células vão pegar essas substâncias que contém aí nesses alimentos que a gente ingere, e essa célula vai ser utilizada como fonte de energia para desenvolver então suas atividades. Então, vai extrair aí, ó, vitamina, vai extrair, né, os sais minerais, a água que eu ingiro. Então, assim, carboidrato, lipídio, proteína, acho que já falei proteína, né? Então, vai pegar e absorver esses nutrientes, tá bom? Ah, uma outra coisa também que muitas pessoas confundem, ingredientes. Aí fala assim, ingrediente, alimentos e nutrientes. Ingredientes. Então, assim, ingredientes são, vamos dizer assim, por exemplo, eu posso pegar um alimento como
Um bolo. Um bolo é um alimento. Quais os ingredientes que esse bolo contém? Então, contém leite, contém açúcar, contém manteiga, contém farinha, ovos. Enfim, então, esses são os nutrientes, são as partes de um todo. Então, são as partes que vai formar aí aquele alimento, tá bom? Alimento, tudo aquilo que eu ingiro, consumo. E nutrientes, as substâncias que as minhas células vão absorver para utilizar aí para fazer suas atividades, tá bom? Como nutrientes aí, a gente vai começar com carboidrato. Hoje a gente já vai fazer de uma forma assim bem geral. A gente vai mostrar, apresentar para vocês assim. E nas próximas aulas a gente vai estudar detalhadamente cada tipo de nutriente para que a gente venha compreender, tá bom? Então, assim, específico só a partir das próximas aulas. Hoje a gente vai fazer algo mais geral, tá bom? Então, eu vou abordar aqui para vocês esse tema. Então, prestem atenção. Então, começamos aí com o carboidrato. Muito importante aí esse nutriente. Ele está aí no primeiro lugar aí como fonte de energia. Então, assim, é a primeira fonte de energia que o nosso corpo utiliza, que as nossas células utilizam, é o carboidrato. E vai dar energia. O carboidrato, ele não precisa ser quebrado, o nosso corpo, ele absorve. Então, assim, de uma forma muito rápida e vai nos dar energia, tá bom? Então, tem função energética. Toda vez que a gente ouvir assim, esse alimento tal tem função energética. Sim, por que tem função energética? Vai dar energia, tá bom? Então, energética vem de energia. Encontramos nos grãos, tubérculos, nesse tubérculos, batata, beterraba. Vamos encontrar na cenoura, no aipim, né? Na mandioca, né? Enfim, tubérculos são essas raízes aí. Batata doce, tá bom? A batatinha. A gente vai estar encontrando aí esse nutriente. Nas frutas, a gente vai encontrar aí carboidrato, vai encontrar sim a frutose. Então, na maçã é o que dá esse gosto adocicado das frutas. Então, na maçã, no morango, na banana, tem sim carboidrato. Porque quando a gente fala de carboidrato, às vezes só nos vem à mente macarrão, pão, não é isso? Só massa. E não, esse carboidrato também é sim, mas não é o único tipo de carboidrato, né? E é tido até como um carboidrato ruim, já que eles vai nos engordar, né? Então, assim, a gente tem tem alimentos alternativos que tem um carboidrato que é chamado de carboidrato bom. Então, nas frutas, tá bom? Nas raízes, a gente vai estar encontrando. Então, complementando aí alimentos feitos de farinha de trigo e alimentos preparados e adoçados com açúcar da cana. Pronto. Aí, como carboidratos aí, né, os tipos que a gente tem o amido, que são um conjunto de glicoses fabricados no processo de fotossíntese das plantas. Em nosso organismo, essas moléculas de amido são quebradas em pequenos pedaços, que são a glicose aí. Celulose, como formam as fibras, também formada por glicoses, mas neste caso não conseguimos digerir em nosso organismo. A sacarose, que é o comum aí, açúcar, né? Açúcar aí que está nos nossos potes das nossas cozinhas, formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Açúcar encontrado nas frutas e também no mel. Lactose, açúcar do leite. Lactose, açúcar do leite. Acho que é bem comum vocês ouvirem assim, tal pessoa, né, tal criança tem intolerância à lactose. Sim, tem essa intolerância devido a essa intolerância é a esse carboidrato que contém no leite, né? Tá bom? Então, essa lactose aí, esse carboidrato que tem lá no leite, é isso que as pessoas têm intolerância, tá bom? Por isso que se tem a opção, que a gente tem aí o leite zero lactose, onde é retirado aí, né, esse carboidrato
para que as pessoas que são intolerantes possam aí consumir. Glicogênio, a reserva de glicose nos animais, ocorre principalmente nas células do fígado e dos músculos. A gente vai entender aí como é que acontece, né? Esse glicogênio, ele é armazenado aí, né, no fígado e no músculo, quando o corpo precisa, o organismo precisa, é liberado aí por meio da corrente sanguínea, tá? Essa glicose aí, ela é liberada, tá bom? A gente vai entender um pouco mais nas próximas aulas. Um outro nutriente aí que a gente tem são as proteínas, que têm função construtora, de construir, né? Bem, acho que vocês já ouviram falar, né? Quem vai muito à academia, né? Fala muito, né? Eu preciso de proteína, eu preciso de proteína, eu preciso ganhar massa. Sim, vai ajudar a construir, você vai conseguir ganhar uma massa corporal, entendeu? Porque ele é construtor, então, assim, realmente, né? É a base aí, os suplementos é a base aí de proteínas, tá? Mas temos aí outros suplementos também que tem outros nutrientes, tá bom? Não somente proteína, mas assim, vai ajudar a construir, vai ajudar nesse processo aí, tá? São formadas, as proteínas são formadas por 20 tipos de aminoácidos, dependendo de sua composição, apresentam uma função específica. Existem 20 tipos de aminoácidos que podem ser agrupados de formas variadas. Então, uma proteína difere uma da outra. Então, assim, gente, ó, não que a gente só tenha 20 aminoácidos, temos muito mais que isso. Mas o que acontece? Somente 20 tipos de aminoácidos é que vão formar as proteínas, tá bom? Somente aqueles 20 tipos de aminoácidos. Ah, mas somente 20 tipos de aminoácidos vai formar a quantidade que a gente tem de proteínas e proteínas que são diferentes? Sim, porque a gente tem proteína para unha, proteína para cabelo, proteína... Enfim, a gente tem milhares aí, né? Milhões de proteínas, sim. E como acontece? A organização, né? A organização aí desses aminoácidos aí é o que vai dar forma, né, a estrutura aí para essas proteínas. Então, a forma como elas se organizam é que vai dar a função diferente ou determinar o tipo de proteína que essa vai ser, tá bom? Então, se eu troco uma de lugar com a outra, enfim, tá bom? A gente vai entender isso quando a gente for estudar na aula específica de proteína, tá? Onde nós podemos encontrar as proteínas? Tem origem animal, a gente pode encontrar na carne, no leite e no leite também derivados, né? Dos derivados de leite. Então, no queijo, no requeijão, na manteiga, tá? Enfim, esses derivados, iogurte, e também nos ovos. Os ovos são riquíssimos em proteína. E também podemos encontrar nos vegetais, tá? Nos leguminosos, como feijão, a soja, a ervilha, a lentilha, a gente tem o coco, a gente tem também o... Ai, senhor, eu esqueci agora da fruta. Ai, eu esqueci o nome da fruta que a gente usa para hidratar os cabelos. Nossa, meu Deus, deu um branco agora. Enfim, em muitas frutas, em muitos vegetais, a gente encontra aí, tá? Esse nutriente que é tão importantíssimo, é tão importante aí no processo de construção, tá bom? Construção de tecidos, vai ajudar muito aí no processo de reconstituição celular, tá? Tudo mais. Ah, lembrei o nome da fruta, abacate. Então, abacate aí é riquíssimo também aí, Então, a gente vai encontrar aí no feijão. Sim, gente, o feijão tem proteína sim, viu? Tem proteína. Bom, vai ajudar aí também no processo de restauração dos cabelos da unha, né? Vai ajudar também a elasticidade da pele. Aí, ó. Elasticidade da pele.
que vai nos dar, perdão, vai nos dar mais elasticidade para que a pele não crie estria, né? Então, pessoas que têm muita estria porque não tem uma boa elasticidade, então, assim, quando engordam um pouquinho, então, assim, há, então, rachaduras no tecido, por isso que cria, então, as estrias. Faz parte da membrana celular. As proteínas, né? A gente tem as lipoproteínas que fazem parte aí, né? Da composição aí da membrana celular, que é aquela camada que reveste a célula e que protege, tá bom? São as proteínas também que transportam o oxigênio no sangue, né? Hemoglobina. Ajuda na digestão, que a gente, essas proteínas são as enzimas. Importantes na defesa do corpo, nós temos aí os anticorpos, tá? Responsável pela contração muscular. A gente entra aí como lipídios, tá? Lipídios, então gorduras, estado sólido, e óleos, estado líquido, tá bom? E também temos as ceras. Carnes gordas, manteigas, leites derivados, óleos vegetais, tocinhos e sementes oleaginosas. Tem função energéticas, mas não é a única, né? Eu falei para vocês que a fonte primária é energética, né? A primeira fonte de energia que o nosso corpo utiliza para utilizar como energia são os carboidratos. Aí entra então agora em segundo lugar os lipídios. Os lipídios eles dão mais energia que os carboidratos, mas eles são a fonte secundária, porque é muito mais a absorção do carboidrato no nosso organismo é muito mais rápida que os lipídios, porque os carboidratos eles são solúveis, eles vão dizer assim, eles derretem na água, vamos utilizar esse termo aí, né? E os lipídios não, então assim, se você colocar, quando você nunca vai conseguir aí derreter, né, solver uma gordura na água, né? Então assim, é preciso ser quebrada essa molécula de gordura. Então se leva um tempinho a mais, por isso que é a fonte secundária, tá bom? A proteína também entra como energia, ela é construtora, mas ela também é energética, né? Entra em terceiro lugar, tá bom? Vamos lá. Compõem as membranas celulares também, né? Então, são as lipoproteínas. São lipídios e proteínas que compõem aí essa membrana plasmática. São matérias-primas para a fabricação de alguns hormônios, armazenam energia, funcionam como isolante térmico, sim. Gente, todos nós temos uma camada adiposa, tá? Uma camada adiposa que reveste aí a nossa pele. O que acontece? Vai nos proteger, vai fazer com que a gente mantenha ali a temperatura, tá bom? Do corpo. Então, ali vai funcionar como se fosse isolante térmico. Quanto mais grossa essa camada tiver, menos frio, né? Menos sensibilidade ao frio eu vou ter. Quanto mais fina, mais frio eu vou ter. Tá aí o segredo, porque que os gordinhos, eles sentem menos frio e mais calor. Eles soam muito mais rápido, porque tem a camada adiposa, tá bom? Então, a camada de gordura que, infelizmente, né, no caso de nós mulheres, costuma ficar mais alojada aí na região abdominal, que vai aparecer essa barriguinha aí saliente, tá bom? Vitaminas, tem função, onde podemos encontrar, então, esses lipídios, né? Origem vegetal, então, na soja, no milho, girassol, no abacate. O abacate tem lipídio, viu, gente? Eu entrei na proteína aquela hora, mas é lipídio, tá bom? Tem carboidrato e lipídio. O coco também, né? Que a gente extrai ele para fazer o óleo de coco. Lembrando que no caso dos vegetais, esse lipídio aí, ele tem forma líquida, tá bom? E no caso aí de origem animal, a gente tem aí tocinho, né? Toda aquela gordura
perdão, que é extraída de origem animal, que ela é saturada, vem aí ser no estado sólido. Ela é sólida, tá bom? Perdão, a tela do meu celular acabou apagando, né? Devido a não ficar mexendo. Vitaminas. As vitaminas, ela tem a função reguladora, então elas vão regular as atividades aí celulares, tá bom? E aí a gente tem as vitaminas A, B, C, D, E e K, tá? A gente tem as vitaminas que são solúveis em água e nós temos as vitaminas que são solúveis em gordura. Então, assim, as que são solúveis em água a gente consome em maior quantidade, as que são solúveis em gordura em menor quantidade. Então, assim, as lipossolúveis que a gente chama de queda, que é a vitamina Q, vitamina E, vitamina D, vitamina A gente consome em menor quantidade. As demais vitaminas a gente consome em maior quantidade, tá bom? E a gente tem aí os sais minerais, que também tem função reguladora. A gente tem o cálcio, que tá presente aí no leite, né? Em derivados. A gente tem o ferro. Gente, lembrando que não só o feijão, ele é fonte de ferro. A gente encontra também ferro na carne, tá na carne vermelha, no grão de bico. É muito rico, tá? Em ferro, o grão de bico. Sódio e potássio. E a água, gente, a água, ela é importantíssima aí. Eu deixei por último, não que ela seja menos importante, pelo contrário, né? Nós sabemos aí que a água ocupa 70% aí do nosso corpo e de alguns outros seres ocupa até mais que isso, né? Mas enfim, né, a base, a maior quantidade, né, de massa do nosso corpo, né? A maior parte é água, tá? E ademais aí é composto pelos outros nutrientes, pelos outros elementos, tá bom? Então a água, ela regula a temperatura do corpo. A água, ela é solvente, então ela consegue, assim, a água, ela é um solvente universal, ela consegue solver aí quase todas as outras substâncias. Atua aí no processo de transporte de substâncias e auxilia aí no processo de reações químicas, tá bom? Isso daqui eu não vou nem mostrar pra vocês, vou deixar em um outro momento. E aqui é a quantidade de água em porcentagem, né? Do peso que alguns órgãos humanos, né, deve consumir, tá bom? Então, meus amores, é isso. Nós ficamos por aqui. Então, estudem, vocês vão pesquisar, tá? Para a próxima aula aí, sobre os carboidratos, tá bom? O que são carboidratos, quais são os tipos de carboidratos, onde nós podemos encontrá-los, tá bom? Qual a função dos carboidratos? É isso que vocês vão pesquisar, vocês vão registrar no caderno de vocês e me mandar no privado, tá bom? Boa aula. Estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Espero que a participação de vocês nessa segunda unidade seja maior que na primeira.